Muito bem, amados. A gente está muito feliz por esse mês. Deus tem nos dado uma inspiração de fazer uma analogia em relação às estações do ano e falar um pouquinho das estações da vida. Eu acho que tem muita coisa a ver. Eu quero, nesses próximos 30 minutos, levar você a pensar o que acontece com a gente, o que é que acontece, quais são as situações que às vezes nos fazem pensar um pouco mais sobre estações da vida. Curva a sua cabeça ainda, amados. Eu quero orar ainda. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua bondade, por tua graça, ó Deus, nesse lugar. Que a palavra do Senhor, que é poderosíssima, seja uma boa semente no coração de filhos e filhas essa noite. Eu te louvo, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, você deve ter uma estação da sua preferência, né? Tem gente que gosta mais do verão. Eu acho que a maioria das pessoas gostam mais do verão, né? Sol, estão mais dispostas a fazerem exercícios físicos, saírem de casa. Parece que a vida acontece com um brilho diferente. Outras pessoas não. Outras pessoas gostam mais do inverno. Inverno é uma oportunidade maravilhosa da gente comer bem, sim ou não? Não só comer, né, gente? Ler um bom livro, né? Não é verdade? Ver bons filmes, promover momentos de comunhão entre a família. Não é legal isso? Claro que é bom, né? Então, assim, cada um vai ter a sua preferência no tocante às estações. Mas a gente entende que todas elas são extremamente importantes. Elas estão unidas e fazem parte de um crescimento, fazem parte do desenvolvimento natural de todas as coisas, né? A gente precisa da chuva, a gente precisa do sol, não é isso? A gente precisa também que a terra descanse um pouquinho, nem muito sol, nem muita chuva. Então, a gente tem estações próprias. Eu quero falar um pouquinho, gente, dos períodos da nossa vida, sabe? Das estações da nossa vida. O quanto somos atingidos por fases diferentes. Eu sei que se perguntasse aqui para vocês que estação você gostaria de viver o tempo inteiro, deixando um pouco de lado a sua preferência, porque o verão parece ser a estação mais da vida, né? A estação que a gente está mais feliz, a estação das realizações. Talvez você dissesse, ou a maioria de nós disséssemos o verão, mas não é assim. Nós passamos muitas situações que vão se assemelhar muito mais ao inverno, por exemplo, ou ao outono que nós estamos vivendo agora. Um tempo mais recluso, né? Às vezes nublado, né? O tempo é diferente, né? As coisas são diferentes. Parece que no outono as coisas não estão acontecendo com tanta intensidade. Parece que, fazendo uma analogia com a nossa vida, no outono, parece que os sonhos não estão tão claros, né? O vigor. Parece que a terra não está produzindo tanta coisa, as folhagens estão caindo, os frutos estão caindo, os ventos aumentam, não é isso? O tempo fica meio que nublado, há a temperatura baixa, o ar fica mais úmido, né? Mas por que você está dizendo isso? Eu não quero aula de geografia, eu não quero aula de clima, não. Mas isso se assemelha à nossa vida. Mas Deus é um Deus organizado. Quando eu olho para o Gênesis, por exemplo, na sua Bíblia, o Gênesis vai narrar a história da criação, e nós cremos que Deus criou o homem, criou todas as coisas, né? No princípio criou Deus, céus e terra, né? Aí vai a narrativa que a terra era sem forma e vazia, então Deus fez separação, né? Separação entre a lua, entre o sol, entre o mar, os rios, as plantas receberam seus nomes, os animais receberam seus nomes. Deus desenvolve de uma forma muito organizada a sua criação, até que eu e você fôssemos criados. Aí Ele olhou tudo o que Ele criou e disse que era bom demais. E quando Ele olha para mim e para você, Ele disse que era muito bom. Nós somos fruto de uma realização de Deus. Quando Deus olhou para você, lá, amados, lá no momento da criação,
Nós éramos um projeto em Deus ainda, sabe? Quando ele olhou esse projeto, que sou eu e é você, ele disse assim, é muito bom, eu tenho planos perfeitos, eu tenho planos especiais para os meus filhos. No entanto, os planos de Deus não nos ausenta de situações complicadas. A organização de Deus na criação, inclusive na nossa estrutura. Olha, Deus é um Deus presciente. Amém, amados? Significa dizer que Deus conhece coisas antes delas acontecerem. Tudo o que estamos vivendo, Deus conhece. Isso não quer dizer que Deus determina. Bom, isso é uma prosa para mais de metro, como dizem lá meus conterrâneos mineiros, né? É para mais de metro. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece todas as coisas, antes mesmo que elas existissem. Você crê que Deus sabe do seu amanhã? Ele não determina o seu amanhã. Eu sei que às vezes é complicado. Como é que Deus sabe e não determina? Porque Ele nos dotou de algo que é tão precioso, Ele nos dotou da capacidade de dizer sim a Ele. Sabe, você pode saber que seguir a Deus é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Você pode ter a consciência que família é uma estrutura maravilhosa. Mas você pode decidir no seu coração não viver em família. Você pode decidir no seu coração não viver o projeto de Deus para a tua vida. Você pode deixar Deus lá no lugarzinho distante de um relacionamento. Mas a proposta do Evangelho é trazer o homem para um relacionamento. Mas isso não priva o homem das estações. Olha, gente, o texto bíblico, e eu quero ler com vocês, está lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 26 e 27. Ezequiel 34, versículo 26 e 27. A gente já está abrindo ali. Mas uma coisa é importante, irmãos. Toda estação tem seu propósito. Tudo, absolutamente tudo que você está vivendo tem um propósito de ser. É claro e evidente que existem caminhos que nós tomamos e aí então as consequências dele nós vamos colher. Ou seja, eu faço as minhas escolhas e Deus é que paga o preço? Né? Na maioria das vezes é isso que fazemos, né? Mas fique em paz, Deus é bom para acertar isso. Senão a gente está perdido, né? Se não fosse as misericórdias de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos, amém? Amém, né, gente? Eu acho que isso que dá fôlego, porque quem é que na vida já não tomou uma decisão errada? Quem é que na vida já, amados, levado por um impulso, conduzido por uma emoção extrema, já não tomou uma decisão que se arrependeu? Você já pensou se Deus dissesse assim, eu disse para você? Você vê quando você está lá, sobretudo no relacionamento conjugal, quando você não faz o que a mulher avisou algumas vezes para você não fazer, aí você faz e não dá certo, na maioria das vezes ela vai dizer o que para você? Eu te avisei. Não é assim? E o marido também, tá? E o marido também, eu falei para você, agora você paga o preço sozinho. Não é? Mas Deus não, gente. Deus é um Deus amoroso. Sabe? É claro e evidente que a lei da semeadura e da colheita, ela é algo que muitas vezes vamos viver. Mas Deus não vira o rosto para nós. Ele continua nos amando, Ele continua no projeto inicial para a nossa vida, porque Deus nunca encolhe suas mãos. Deus nunca bloqueia seus ouvidos. Deus nunca tampa os olhos para você. Ele está sempre disponível. Isso é maravilhoso de saber, né? Quantas pessoas já não estão disponíveis para nós, mas Deus, todas as vezes, absolutamente todas as vezes que eu errar e depois me levantar e disser a Deus, Deus, eu quero que o Senhor devolva para a minha vida o seu projeto. Porque nós, irmãos, fazemos projetos para a nossa vida, imensos projetos, e quando as coisas não dão certo, quando a estação muda, quando o que planejamos não sai do jeitinho que a gente quer, nós temos uma tendência a nos culpar,
culpar pessoas, mas, sobretudo, culpar Deus. Claro que a gente não faz isso de forma explícita, a gente faz isso lá no fundo do nosso coração. Porque quando eu vivo uma vida queixosa, no fundo, o que eu estou dizendo? Que Deus não foi capaz de cuidar de mim. Mas você tem coragem de dizer isso? Claro que não, porque no fundo, você tem um temor a Deus. Mas quando eu abro minha boca para murmurar acerca de qualquer situação, eu estou dizendo que a paternidade de Deus não foi exercida na sua plenitude. Então, estações, irmãos, elas são necessárias para que a terra produza, para que haja fertilidade. Talvez seja difícil ouvir o que eu vou dizer a você agora, mas os desafios da sua vida são necessários. Os nãos da sua vida são necessários. Aquilo que você não conquistou, forja você. Deixa eu aumentar a intensidade do que eu estou dizendo. As pessoas que frustraram você, as pessoas que enganaram você, elas fazem parte de um crescimento. Eu estou dizendo que Deus as colocou? Não, eu estou dizendo que o mundo proporcionou. Alguma coisa aconteceu, uma atitude que você semeou de forma inadequada, produziu isso. Mas agora você tem essa situação diante de você. O que eu vou fazer? Vai fazer toda a diferença. A minha atitude vai ser o grande marco na minha vida. Se eu me reclusar, se eu entrar para minha casa, sabe, me achando que eu sou o pior dos piores, achando que Deus não cuida de mim, achando que a paternidade de Deus não é exercida da forma que eu acho que deveria ser, sabe, eu começo a procurar culpados para a não realização de alguns projetos. Isso vai te levar a quê? Absolutamente nada. Agora, quando entendemos que o que está acontecendo comigo e com você vai nos levar para novos patamares de intimidade. Amém, gente? Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a olhar para aquilo que você está vivendo com um olhar, amados, diferente, espiritual, entendendo que Deus está me dando a oportunidade de confiar mais nele. Deus está me dando a oportunidade de mergulhar mais num tempo de dependência ao Senhor, de experimentar o sobrenatural de Deus, de receber um discernimento novo. Vamos encarar assim, irmãos? Em nome de Jesus, olha, a tua vida é blindada pelo Senhor, amém? A tua vida é cuidada por Deus. Nós somos filhos de Deus, amigos de Deus, herdeiros, co-herdeiros, filhos, amigos, e há tantos predicativos que a palavra nos dá. Então, o que é que está acontecendo? É uma oportunidade para eu ser melhor. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Olha, o que está acontecendo com você é uma oportunidade para você ser melhor. Eu as abençoarei, e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Amém, gente? Na estação certa, Deus vai derramar chuva sobre a nossa terra. Irmãos, chuva é sinal de prosperidade, de fertilidade, de multiplicação. Então, no tempo certo, na estação certa, e Deus é um Deus organizado, Deus não erra no seu projeto. Você está entendendo? Ele não errou o seu endereço, ele não errou de projeto quando ele olhou para você. Ah, não, Deus estava muito ocupado com as chuvas lá no Nordeste. Então ele deixou de lado o Sudeste. Será que é isso, gente? Será que Deus está preocupado com as questões europeias? Não, ele está lá também e ele está aqui, porque nós não podemos racionalizar Deus a partir daquilo que eu penso, da minha capacidade. Deus é um Deus onisciente, onipresente. Deus sabe de todas as coisas nos 4 cantos do planeta e Deus, amados, conhece o coração de cada pessoa. Então Deus não errou a sua casa, Deus não errou o seu endereço. Algumas coisas estão acontecendo, aconteceram na sua vida, não é para matar você, sabe, irmãos?
não é para enterrar seus sonhos, não é para tirar seus dons, mas é para fazer você olhar e depender dele o tempo inteiro. Existem coisas que nós plantamos e estamos colhendo. Existem outras situações que nós acabamos sendo influenciados pelo meio em que vivemos. Não é, gente? Por exemplo, se o país entra numa recessão absoluta, numa crise absoluta, você que mora nesse lugar será atingido, sim ou não? Não, eu sou cristão. Eu não. Eu vou lá no mercado em nome de Jesus. Como cristão, vocês têm que continuar a mesma oferta que estava há 3 meses atrás. É assim? Seremos atingidos também. Agora, a forma que nos colocamos diante disso é que faz toda a diferença. Essas são as estações. Ninguém vive o tempo inteiro, gente. Tudo bem, tudo maravilhoso. Quando olhamos para a vida das pessoas, nós às vezes temos essa impressão. Já viu aquela história que você já deve ter falado ou ouvido falar, que o jardim do outro é sempre melhor, que a família do outro é sempre perfeita? Não é assim? O trabalho do outro é muito melhor do que o meu trabalho, até que você tenha o trabalho. Até que você esteja lá. E estando lá, você vai entender que os desafios são maiores até do que aqueles que você tinha antes. E talvez você terá saudade do outro trabalho que você teve. Por quê, irmãos? Porque no fundo, nós temos dificuldade de entender o momento que Deus está promovendo na minha vida, na sua vida. Fique em paz, Deus é o Deus contigo, sabe? Ele é o Deus conosco. Ele é o nosso Pai, Ele está direcionando esse momento em que você está vivendo, em nome de Jesus. Gente, eu quero pensar com vocês algumas coisas aqui que eu considero importantes. Toda estação tem seu propósito. Olha só, gente, as estações acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol é denominado translação. Dura 1 ano e é o principal responsável pelas mudanças das 4 estações. Claro que isso é um dado importante, mas, irmãos, quem é o sol da justiça declarado pela palavra de Deus? Jesus é o sol da justiça. Irmãos, nós estamos circulando, nós estamos nos movendo sobre, amados, o olhar do sol da justiça. Olha que interessante, se você fizer uma analogia, irmãos, o maior influenciador, irmãos, de tudo o que acontece, se eu permitir, é Jesus. Ele está no controle. Nada foge ao controle dele. Quando nós declaramos que, amados, nós somos mais do que vencedores, será que isso é apenas um discurso? Ou é a realidade que cremos? Você vive pelaquilo que você está sentindo, ou você vive pela certeza e convicção daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Agora, deixa eu, amados, tirar às vezes uma mística que há em relação a isso. Todas as vezes que nós declaramos isso, parece que nós queremos que o nosso corpo, nossas emoções, elas estejam coadunando com essa nossa declaração. Nem sempre nossas declarações estarão afinadas com o que estamos sentindo. Olha bem, eu lembro de uma frase de um pensador lá do século XVIII, gente. Eu lembro porque eu li, gente, eu não sou dessa época, não. Tá, gente? Que ele dizia: pregue a fé, insistentemente a fé, até obtê-la. O que é que ele está dizendo? Que nem sempre meus sentidos estão em concordância com a minha palavra profética, com o que eu creio. Então, você precisa fazer uma distinção. Não é o que você está sentindo, não é o que você está percebendo. Você já deve ter escutado essa palavra, que essa frase, inúmeras vezes, mas ela precisa ser forte nas nossas relações diárias. Porque às vezes, quando temos um sentimento, sabe, contrário ao que estamos dizendo, nós entramos em crise. Eu não estou sentindo o que eu estou falando. Mas não necessariamente eu preciso sentir o que eu estou falando.
Eu preciso crer no que eu estou falando. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? É crer. Por isso é que o culto com a razão. Sabe, irmãos? E culto com a razão não pode ser confundido com culto frio. Não é isso. Que você entende tudo. Não é isso também. Você vai entender absolutamente tudo? Explica de forma racional o nascimento virginal de Jesus. Explica. Eu acho que você não consegue. Explica com a sua racionalidade a ressurreição de Jesus. Explica. Eu acho que você terá dificuldade. Explica um homem andando por sobre as águas. Você não explica. Não é, gente? Existem tantos feitos na Bíblia que nós não explicamos. Mas quando a Bíblia nos incentiva a prestar ao Senhor um culto racional, ela está dizendo com o meu entendimento de quem Deus é e de quem eu sou nele. Se a Bíblia é acessada pela fé, se eu estou fundamentado nisso, o que ela diz é a realidade que eu creio. E se eu creio, eu declaro. E se eu declaro, meus pensamentos serão nutridos por essa verdade. Mesmo que o meu corpo não sinta o que eu estou dizendo, mas a minha declaração é fruto do encontro. O encontro com quem? O encontro com Jesus que um dia você teve na vida. Então nenhuma estação será capaz de impedir você. Por quê? Porque todas as estações, sejam elas favoráveis, sejam elas frutíferas, sejam elas, amados, levando você para uma reflexão profunda, seja elas um tempo de você não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está no centro dessa relação. Jesus é o sol da justiça. Você diz amém a isso? Nós estamos na estação do outono. Quais são as características? Ventos fortes, temperatura baixa, diminuição da umidade do ar, folhas e frutos caindo. Irmãos, muitas vezes não é bonito de se ver. De repente, o dia está nublado, os ventos aumentam, as folhas caem, os frutos caem, umidade do ar. O que é que a gente pode tirar de ensino e aplicação espiritual para isso? Vamos pensar um pouquinho. Os ventos fortes afastam as tempestades. Quantas vezes nós estamos no outono da nossa vida e parece que os ventos começaram a soprar e soprar de forma contrária, porque nossos sentimentos estão dizendo: onde é que eu errei? O que é que aconteceu? Que a vida parece que paralisou, que os meus investimentos não estão frutificando, meus relacionamentos não estão ajustados, ou até então estavam e de repente desajustaram. A vida estava fluindo e de repente um vento veio. Você já viu alguém declarar assim? Estou passando por um vento, não é? Essa é uma nomenclatura, você já ouviu, eu sei que você já ouviu inúmeras vezes. Estou passando por um vento. Mas, irmãos, como é que você encara o vento? É o outono. Você encara o vento como uma rejeição de Deus, Deus virando o rosto para você, ou você encara os ventos que estão vindo, Deus jogando, irmãos, tempestades para o lado? Você já viu quando o clima mudou, sabe, o céu escureceu, aí você diz assim: vai cair uma tempestade, e de repente um vento forte veio, como que um vento impetuoso. Aí eu lembro que os conterrâneos lá diziam o seguinte: olha, não vai chover não, esse vento forte está levando a chuva para outro lugar. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Então, não encare os ventos, às vezes opositores, como uma paralisia, mas é Deus empurrando tempestades que poderiam destruir você para longe de você. Amém, gente? Vamos pensar nisso. Vamos olhar. O meu convite essa noite é levar você a olhar para a sua vida com um olhar espiritual. Chega de pessimismo em nome de Jesus. Chega de olhar e achar que Deus não está contemplando a minha vida. Não, Deus é Deus. A temperatura baixa. Olha só,
para não tomarmos decisões no calor das emoções. É claro que eu estou fazendo uma analogia, claro que eu estou aplicando a ideia do outono na nossa vida, mas a temperatura não baixa, gente. No calor das emoções, nós tomamos ou não tomamos decisões equivocadas. Então, quando parece que as coisas não estão se movimentando, não estão frutificando, sabe, não estão rendendo para você, seja em que nível for da sua vida, é porque Deus baixou a temperatura. Sabe para quê? Para você não se mover por emoções, para você entender qual é o propósito, entender qual é o princípio de Deus para a sua vida. Irmãos, quantos de nós, pela emoção, fizemos coisas erradas, e lá no futuro, nós estamos dizendo, eu poderia ter ouvido Deus. Algumas pessoas chegam nos gabinetes dizendo, pastor, por que é que Deus, eu disse isso uma mensagem atrás, por que é que Deus não me pegou e me conduziu para a sua vontade? Por que é que Deus não me alertou antes que eu tomasse essa decisão? Por que é que as coisas não aconteceram? Aí, gente, a gente vai pensar o seguinte, quem é que disse que Deus não falou? Você estava sob pressão, você estava envolvido na emoção, você queria que as coisas acontecessem do seu jeito, e Deus estava dizendo, filho, olha para mim, perceba o quanto eu estou trabalhando, eu tenho projetos para você, eu não quero que você seja um indivíduo frustrado lá na frente, por isso eu estou trabalhando, por isso eu baixei a pressão, por isso que eu baixei a temperatura, para você não se mover por emoções. Então talvez Deus tenha baixado a temperatura da sua vida. A coisa não está indo, sabe, na velocidade que você esperava. Mas de que forma você vai encarar? Ah, entendi. Agora Deus está querendo me fazer olhar a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa. É isso aí. Amém, gente? Olha só. Toda a diferença, todas as fases das estações têm algo a dizer para nós. A diminuição da umidade do ar nos leva a uma necessidade maior de hidratação. Ei, o outono, tua boca não fica mais ressecada? Sim ou não? Você não tem mais sede? Não é? Então, irmãos, por que é que você está vivendo esse tempo de outono? Onde as coisas parecem mudar, sabe? As coisas estão meio que nubladas na sua vida, estão sem vida, o sonho não tem um sentido que tinha antes. Por que é, gente? Porque Deus está dizendo, é o tempo de você se hidratar, é o tempo de você mergulhar nas minhas águas, é o tempo de você beber mais de mim, é o tempo de você ter mais intimidade, é o tempo de eu me revelar a você me conhecer agora como alguém íntimo, é o tempo de eu ajeitar questões dentro de você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Deus não é o Deus distante, sabe, o barbudo com o cajado na mão, sentado num trono. Deus é um Deus relacional. Quer falar, quer conversar, quer ouvir. Então, talvez seja o tempo de você não conquistar, pelo menos na perspectiva humana. Você não está avançando? Talvez, mas você está consolidando coisas dentro de você que lá na frente você terá a capacidade de administrar. Deixa eu dizer uma coisa que eu ouvi há tempos atrás. A maior dificuldade não está na conquista. Até conquistarmos algo que é um desafio para nós, que é um sonho, pode ser que tenhamos dificuldade para isso. O cume do Monte Everest, por exemplo, um desafio imenso. Sobretudo lá no início, as primeiras caravanas que subiam ao pico do monte, na tentativa de conquistar, de chegar lá, fincar uma bandeira. Muitos morreram na tentativa. Eles então formaram uma equipe de pessoas profissionais de áreas diferentes, então conquistaram. Já não morriam mais caravanas. Agora, todos os países têm mais de uma caravana, várias e várias equipes já conquistaram o cume do Monte Everest. Ok? Eles não morriam mais na subida. Agora, a maioria deles morriam na descida. Problema, gente, às vezes, é que a conquista
nos traz um relaxamento. Sabe, realizações. Aquilo que você não tinha e passou a ter. O emprego que você orou tanto para ter. Que era um desafio. Você era muito entregue a Deus. Você buscava o Senhor, se submetia a Ele, se relacionava com pessoas. Deus, Tu me conheces, Tu sabes o quanto eu preciso de um emprego. Aí então Deus abençoou, abriu uma porta para você, você conquistou o emprego dos seus sonhos. Louvado seja Deus. Só que, ao conquistar o cume do seu monte, você foi perdendo alguns princípios, alguns temores. Sabe, irmãos, os relacionamentos foram se distanciando. Então o perigo maior agora não está mais na conquista, porque você já conquistou. O perigo agora está, amados, em você manter a conquista. Quantas mulheres e quantos homens passaram orando, Deus, não aguento mais, quero casar, estou precisando casar. Quem já orou assim, irmão? Você não vai levantar a mão, eu sei, era só para testar. E aí então, Deus te deu um príncipe, homem de Deus, aquele que você, sabe, bonitão, homem com talentos, um profissional bem empregado, isso faz bem, né? Faz bem, olha aí, recebe, já entendeu. Aí então, depois que você foi lá no altar, fez votos a Deus, e a vida está acontecendo, glória a Deus, saí da minha casa, eu sabia que o maior motivo das minhas não realizações estavam lá na minha casa, saí da casa dos pais, meus pais me prendiam, meus pais não me davam a liberdade que eu queria, eu sabia, a vida continuou. Daqui a pouco, os desafios começaram a aumentar, as incompatibilidades, as contas começaram a aumentar. Então vocês agora, que só se encontravam aos finais de semana, nos dias bons da vida, nos momentos bons, nos jantares do dia dos namorados, agora vocês têm que conviver todos os dias. E o desafio está aí, gente. A umidade baixou, sabe? Os ventos aumentaram. Agora, irmãos, nos desafios que a estação nos proporciona, e não adianta, se você está vivo, você vai viver as estações da vida. Eu queria escapar do inverno, eu queria escapar, pastor, não tem jeito não, só você morrer. Então, pede a Deus para você ir embora. Senão você vai viver todas as estações. Agora, a qualidade que você vai viver é que vai fazer a diferença. Umidade do ar baixou, boca seca. O relacionamento já não é tão forte, o amor já não é. Existem mais diferenças do que igualdades agora. Existem mais incompatibilidades do que igualdade de propósito. Vocês agora pensam muito diferente. Lá no início do namoro, você dizia, como eu penso igual a você? Você é igualzinho a mim. É tudo que eu pedi a Deus. Agora não. A umidade baixou. Irmãos, e posso dizer uma coisa? Estava conversando, a umidade baixa para todo mundo, diga aleluia, isso conforta o teu coração? Baixa para a gente também, todo mundo, irmãos, a boca fica seca, você não sabe o que fazer, os olhos não brilham, sabe, irmãos, não há mais, o estômago não cria borbulhas mais, sabe, não há mais calafrios, não há mais taquicardia, não há mais. Então você vai encontrar outros valores ou não. A umidade baixou, o outono chegou. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Vamos continuar, gente. A gente vai passar aqui a noite inteira. Passa para mim aqui que eu acho que travou. As folhas e os frutos caem. Olha só, gente. Para fecundar o solo e torná-lo mais fértil. Ei, quantas vezes, gente, uma conquista que você idealizou a vida toda, mas que você agora não administra para a glória de Deus. As folhas caíram, os frutos já não são mais como você idealizou, mas caíram no chão. E aí então você entrou num gueto de amargura,
Você entrou, amados, numa crise existencial, dizendo: Deus, o Senhor me abandonou. Olhe para isso diferente. Quando as folhas caem na terra e os frutos caem na terra, eles caem para fertilizar a terra e levar você para um outro tempo. Amém, gente? Encare diferente. As tuas não realizações não são para, amados, fazer você sofrer. Deus não tem prazer no sofrimento dos filhos. O que Deus, amados, deseja do seu coração profundamente é que seus filhos o glorifiquem, porque no fundo, amados, como filhos de Deus, é a maior coisa, a melhor coisa que eu e você podemos fazer, glorificar ao Senhor. Talvez estejamos aqui nessa quarta-feira com pessoas indagando: por que é que a minha vida não floresce mais? Por que é que eu não tenho brilho nos olhos? Pastor, eu já fui alguém muito intrépido. Eu já fui alguém afogueado nas coisas de Deus. Eu já fui alguém apaixonado pelas coisas do Senhor. Agora eu não tenho mais essa paixão no meu coração. A vida não acontece mais. Tudo que eu conquistei eu perdi. Nada mais. Inclusive a paixão pelo Senhor. Amor pela minha família. Amor pelos meus filhos. Amor pela minha profissão. Existem pessoas, irmãos, que a parte mais dolorosa da vida começa no início do dia. Saem de casa para trabalhar. E isso, irmãos, é um horror. É um sofrimento absurdo. Não tem prazer. E quando os jovens, amados, eles planejavam a vida dizendo: eu amo essa profissão, começaram a fazer muito bem. Mas as folhas caíram e os frutos caíram. E o sentimento que veio foi a de não realização. Deus não olha mais para mim. Mas, irmãos, quando as folhas caem, os frutos caem, a terra está fertilizando, sementes novas estão nascendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai produzir coisas novas, irmãos. Deus é um Deus de novidade de vida, amados. Deus é um Deus de renovação. Deus é um Deus de glória em glória. Deus é um Deus, amados, que quer levar você para novos tempos, em nome de Jesus. Enquanto você estiver vivo, é um tempo oportuno de você descobrir coisas novas, relacionamentos novos, conhecer a Deus na sua intimidade, conhecer segredos de Deus, ser instrumentalizado para esse tempo, amados, que é urgente. Há uma geração, amados, que arde profundamente pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Nós que aprendemos em Deus a passar por todas as estações da vida e não recuarmos na nossa confissão de fé. Por mais que não tenhamos, amados, em algum momento confessado com profunda certeza, com emoções, sabe, o corpo expressando, mas há uma convicção de que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade para a nossa vida. Então não importa, talvez você saia daqui esta quarta-feira, você sentiu em muitas ocasiões muitos arrepios, ou talvez você não tenha sentido nenhum arrepio. Mas o que vai fazer a diferença não são os arrepios, mas de fato, profundamente, as convicções que você tem no fundo da tua alma. Ah, eu sei que, sentindo ou não, Deus cuida da minha vida. Aleluia. Outono é tempo de desapego, gente. É tempo da gente deixar algumas coisas de lado. Algumas decisões precisam ser tomadas para que a terra fecunde. Ei, desapega de sentimentos negativos. Desapega de lembranças de um tempo que já foi. Desapega, gente. Sabe por que você vai desapegar? Não é menosprezar as conquistas do passado, mas é perceber que elas não podem impedir você de viver novas conquistas. Ah, quantas pessoas estão chorando o emprego que perdeu. Quantas pessoas estão chorando algo que não volta mais. Existem pessoas que estão, amados, saudosistas daquilo que aconteceu há 30, 40 anos. Reserve isso apenas no campo das memórias. Mas nunca permita que elas impeçam você de visualizar coisas novas. Nunca, nunca. Isso é decisão. Você pode me ouvir
e não fazer absolutamente nada do que eu estou dizendo para você, que o Espírito já está testificando na sua vida. É mais fácil culpar os outros, é mais fácil esperar que Deus faça. No fundo, Deus está dizendo: eu já fiz, agora é você que tem que fazer. Eu contei um tempo atrás, irmãos, eu estava aconselhando uma pessoa que estava orando sobre um tema há muitos anos, orando, e ela já havia me falado recorrentes vezes sobre essa questão, que ela estava vivendo e não alcançava. E eu disse para ela: pare de orar, deixa ninguém embora aí, senão vai dizer: eu sabia que esse pastor era muito frio mesmo. Eu falei: o teu problema não é mais oração, o teu problema não é mais leitura da Bíblia. E com isso eu não estou dizendo que você não tenha que orar, e com isso eu não estou dizendo que você não tenha que ler a Bíblia, e com isso eu não estou dizendo que você tem que compartilhar com outras pessoas. Irmãos, o problema, muitas vezes, é que eu tenho que pegar o que Ele já fez por mim e colocar em prática. A palavra oração, ela é composta por um prefixo e um sufixo. O prefixo é ora, oratória, falar. O sufixo é ação. Oração pressupõe diálogo, conversa. Entende isso? Eu falei, Deus compartilhou, eu agora entendi racionalmente e muitas vezes não emocionalmente. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Algumas decisões precisam ser tomadas para que a terra seja fecundada. Ninguém vai colher o que não plantou. Se você não decidir a começar um plantio na sua vida, você não vai colher. Escute o que eu estou dizendo. Muitas pessoas não colhem porque não plantaram, outras colhem inadequadamente porque plantaram de forma errada. Para algumas pessoas, você vai ter que retirar plantios antigos. Isso é uma decisão. E começar a plantar de novo. Outras pessoas que nunca plantaram em fé, precisarão começar a plantar em fé, exercitando sua vida em fé. Irmãos, Deus é o Deus fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Todas as pessoas, absolutamente todas, que semearem em fé, fecundarem a terra em fé, vão colher. Quantos podem dizer amém a isso, irmãos? Aleluia. Esvazie-se e recomece. Eu termino por aqui. Quantas pessoas precisam se esvaziar? Mágoas, rancores, coisas que não deram certo, deram por um tempo, não estão dando mais. Você está olhando para a sua vida com um olhar negativo, com um olhar natural. Não se resolve a vida dos filhos de Deus que não são mais naturais, são pessoas espirituais, com um olhar natural. Você resolve a sua vida agora com um olhar espiritual. Esvazie-se daquilo que não deu certo. E deixa eu falar, esvazie-se daquilo que deu certo. Porque às vezes a gente está preso a lembranças, impedindo novos relacionamentos de chegarem. Escute o que eu estou dizendo. Pode ser que o Espírito Santo esteja movendo o coração de algumas pessoas aqui essa noite. Você que está pedindo a Deus sobre o mesmo tema há anos na sua vida. Enquanto você não desistir de ficar lembrando daquilo que deu certo, mas hoje é um novo tempo. Já viu aquela pessoa que depois de anos, os anos passaram. Você hoje tem 50, 60 anos. Aí você fica lembrando de uma namorada que você teve lá aos 13 anos de idade. Ah, se eu tivesse ficado com ela, a minha vida seria outra. Se eu tivesse feito exatamente assim. Aí bom, a vida virou, você encontrou com essa pessoa, só que ela não tem mais 13, ela tem 50, como você. Aí então você começa esse relacionamento, cheio de esperança, de reviver, quando você tinha 13 anos. Aí você se frustra, por quê? Porque ela não tem mais 13, ela não é mais a mesma pessoa. Graças a Deus, né, gente? Imagina um de 50 ter mentalidade de 13, misericórdia.
Misericórdia. Então a vida é assim, não se prenda. Deus tem coisas novas, você está vivo. Irmãos, esse é o lugar que Deus colocou você. Deus colocou você com uma nova visão. Deus está alimentando um projeto na tua vida. Outono, irmãos, é tempo de reflexão. É tempo que parece que as coisas não estão acontecendo. Mas deixa eu dar uma notícia, é também no outono que muitas colheitas são feitas. Elas não foram semeadas no outono, porque talvez não seja o tempo propício para algumas semeaduras, mas ela foi feita na estação própria. E como diz a palavra, irmãos, nós lemos o texto aqui, na estação própria Deus vai mandar chuva. Você está entendendo? Então muitas pessoas estão colhendo aquilo que plantaram lá atrás. Isso te traz paz, irmãos? Você vai viver o outono. Talvez não esteja tão forte para você o que Deus está fazendo, mas entenda que Deus está no controle das estações da sua vida. Quantos recebem essa palavra aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amado. Você celebra ao Senhor. Aleluia!